Oi, oi, gente. Oi, tudo oi. bem? Beleza? Esse é o Rafa. Oi, sou o Rafa. Sou o Rafa. É o meu marido. O marido dela. Gente, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de como a gente se conheceu. Agora, dia 5 de março, a gente completa 14 anos de casados e 19 anos. Ufa. Não, 18 anos e 5 meses juntos. Porque a gente completa 19 anos em setembro. Exato. É Que isso aí. dia? Dia 5. Então tá bom, 5 de setembro. Isso aí, tá Depois da vinheta, tá? Bom, gente, vamos lá, né? Vocês já viram o Rafa em alguns vídeos aí. Você viu ele no vídeo do JK, que ele tava um pouco de vergonha de... Vergonha alheia, né? Vergonha alheia de eu ficar gravando, né? Mas eu posso começar o vídeo dizendo que o Rafa é a parte simpática e carismática do casamento. Não sou eu, é o Rafa. Vamos começar a falar de como a gente se conheceu? Vamos. São 19 anos já, né? Eu vou falar da minha parte primeiro, depois ele fala da ele, tá? Primeira coisa que eu fiz, eu mudei de escola. Quando eu fui pro ensino médio, eu queria trabalhar. Então eu saí do bairro onde eu morava e fui uns 7 quilômetros pra frente, porque senão não daria tempo de eu chegar do trabalho. Então eu saí de uma escola e fui lá pro Borges. Posso falar, né? Já não estou mais lá. Uma excelente escola, por sinal. Escola estadual. Pra quem estudava perto do Haroldo. Não vai ficar legal você falar mal do Haroldo aqui nesse vídeo. Não é falar mal. Não vai ficar legal. Eu estudava no Visconde de Toné. E eu saí de lá e eu ia pro Haroldo ou ia pra outras escolas lá. Então eu queria trabalhar e fui pra Escola Estadual Francisco Borges Vieira. Bom, estou eu lá, né? Primeiro dia de aula. Tinha feito o primeiro ano no Borges meio manhã, meio tarde. Segundo ano já. Fui lá, eu tinha mania de fazer o seguinte, quando chegava a começar as aulas. Eu olhava a lista dos alunos e pelo nome eu imaginava se aquela pessoa seria legal ou não. Por esse nome, será que, né? Eu era solteira, né? Será que daria jeito e tal? E aí me chamou a atenção o nome lá, Rafael Romão. Eu falei, nossa, só 2 nomes, né? Rafael, nome bonito. Enfim. Só que o Rafael Romão só foi para as aulas depois do carnaval. As aulas, o carnaval era em fevereiro, essa época. E aí eu tinha desiludido um pouco. E aí, o que você lembra dessa parte? Quando eu comecei a estudar? Não, é mais bonitinho, né? Minha parte é mais romântica, que eu já... Quando você entrou na sala, eu tava dentro da sala, no primeiro dia que eu lembro. Aí ela entrou na sala, eu olhei pra ela e falei assim, vou ficar com essa menina. E ali eu acho que foi, não pode dizer que foi amor à primeira vista, mas foi uma paixão à primeira vista, né? Que aí ali ela me encantou. E eu já estudava no Borges, sempre estudei no Borges, desde o pré. E conhecia todo mundo praticamente, né? Porque eu estudava de manhã e mudei pro o segundo colegial, né? Que é agora, né? Segundo colegial para estudar à noite e trabalhar. Mas o Borges não era mais novidade para mim, né? Então eu vi aquela menina nova da escola entrando e ali me encantou. Eu lembro de uma situação, o Rafa, ele tinha um uniforme do São Paulo que eu amava, esse uniforme. Ele tá fazendo assim, ó. Mas eu mexo muito a mão mesmo, quem vê meu vídeo sabe. Você nem sabe que eu mexo a mão. Eu lembro que ele tinha um uniforme do São Paulo que eu amava, desde esse uniforme. E foi uma das primeiras vezes que a gente se falou, ele tava com esse uniforme. Eu sentava na primeira mesa, eu achava que eu ia ser CDF. Nunca fui, tá, gente? Mas no Borges eu achei que ia mudar a minha vida. Sentava na primeira mesa, abaixo da porta. E ele foi sentando na primeira mesa e começou a puxar assunto comigo. Ele com aquele uniforme do São Paulo. E eu dei uma derretidinha por ele. Já te contei isso? Não lembro. Eu dei uma derretidinha, eu lembro muito bem desse uniforme. Bom, o Rafa, lá, lindo, maravilhoso, etc. Primeira coisa que eu quis é me aproximar dele. E eu conhecia 2 amigos dele já. Um era o Marcel e o outro era o Tartaruga. O Carlos. Que é o Carlos, né? Isso. Eu conhecia como Carlos, você como Tartaruga. E aí eu tentei me aproximar mais do Marcel, porque o Marcel era amiga do Rafael.
E pra isso eu tentei aprender a jogar truco. Só que quando chegava na hora de jogar o truco lá nos intervalos, eu ficava perto do Marcel. Porque eu não tinha amizade com o Rafa ainda, pra ficar perto dele. Eu até tentava falar um pouco, só que primeiro eu era muito tímida, não era? Não era tímida, era reservada. Pra não falar brava, né? Reservada. E aí, nessa de eu ficar falando muito com o Marcel, o Rafa achava que eu tava afim do Marcel. É lógico, você quer aprender truco com uma pessoa, mas só ficava do lado dela, então, e ele era meu amigo, então não podia furar o olho do amigo, né? Enfim, e aí a gente ficou nesse lenga-lenga até maio, mais ou menos, resumindo um pouco as coisas. Quando foi em maio, o Rafa ia fazer aniversário dele. Comecei a investir. Aí eu comecei a investir um pouco na tentativa de ficar com ela. Foi várias tentativas, não foi uma só. Mas diretamente foi um pouco assim, eu não tava entendendo muito bem que era isso. Por quê? Posso contar por quê? Que eu não tava entendendo muito bem? Porque a gente virou amigo? Não precisa, mas pode, quer contar? Porque ele namorava. Mas não namorava sério, né? Assim, era namoro. Tá bom, eu sabia que não era sério, mas né. E aí ele me convidou pro aniversário dele. Ó, tem alguém querendo aparecer aqui porque ela faz parte da família. Enfim, era aniversário dele. E ele me convidou para o aniversário dele, que ia começar às 10 da noite. E detalhe, eu sempre fui evangélica, minha mãe me segurava assim, graças a Deus. Então era impossível eu sair da minha casa para ir para o aniversário que começava às 10 da noite. A não ser que fosse para mim chegar às 10 e sair 10 e meia. Mas eu não sabia, né? E ela falou que ia. Não, aí você mudou o aniversário para as 9 da noite. Verdade. E aí, para não ficar discutindo, eu achava que não ia acontecer nada. Eu falei que ia, mas não fui. Não foi. Aí, quando foi na segunda-feira, eu tinha pintado meu cabelo e cheguei na escola. Aí ele veio, chegou pra mim e falou... Pintou o cabelo? Eu falei, pintei. Ele falou, ficou muito bonito. Você não foi no meu aniversário? Não. Então, a partir de hoje, a gente não se fala mais. A gente não vai ter mais amizade. Porque o intuito de fazer o aniversário... também, né, era convidar ela, e aí no aniversário, né, o famoso chavecar, não sei se é chavecar agora mais, né, mas na minha época era chavecar, ia chavecar ela pra ficar com ela, e ela não foi. Não fui. Enfim, aí ele foi super estúpido, aí pensando... Não é super estúpido. Foi sim. Super estúpido é muita coisa. Foi grosso. E aí a gente fazia trabalho junto de escola. Então... Só que, e quem mais fazia os trabalhos era eu e ele, tá? Nessa época. Só que daí... Eu não era acomodado, eu fazia Não, mesmo. eram os dois que faziam, era eu e ele mais. Pode ser que os outros do grupo tenham outra visão, mas a minha visão era que era a gente que fazia. Isso. E aí eu fiquei meia com raiva e falei que também não ia mais na casa dele fazer Lembrando o trabalho. Que a gente tinha 17 anos, né? 16 anos. Então assim, gente, maturidade zero, né? Aí eu fiquei com raiva, não quis, falei que não ia mais fazer o trabalho na casa dele também, e que eu ia fazer minha parte, entregava, e ele fazia dele, juntava, e aí todo mundo do grupo ia se ferrar, né? Porque a gente não tava querendo mais fazer nada. Mas deu certo, a gente tirou uma nota ótima nesse trabalho. Não lembro. Só que a gente não quis mais se falar. E aí, isso era maio, sei que entrou as férias de julho, aí estou eu lá no meu trabalho, umas 9 horas da manhã, me liga ele. Por favor, a Kátia? Falei, ela, quem gostaria? É o Rafa. O Rafa. Aí eu falei, eu já sabia que era ele quando ele ligou. Aí foi muito mal. Olha a maldade no coração das pessoas. Aí eu falei, você pode formar qualquer o Rafael? Porque eu conheço muitos Rafael, tem vários Rafael aqui no trabalho, amigos, etc. Eu não sei com quem eu tô falando. Ele, o Romão, da escola. Eu, oi, pode falar. Mó seca. E eu todo amoroso. E eu não sabia o que você queria mesmo falar. Eu te ligo pra contar a história. Sabia. Eu não sei o que era. Era pra falar com você, uai. Enfim, não falamos. Não, falamos, mas uma conversou. secura total. Eu tava calejada, você foi bravo comigo. Aí eu, nessa época, fiz uma dieta pra variar. Eu tinha perdido uns 8 quilos já quando eu voltei das férias. Aí a gente voltou, ele falou, tá diferente.
Aí eu falei alguma coisa, eu emagreci. Ele, nem percebi. Gente, uma coisa é verdade, eu sou muito sincero. Se você perguntar pra mim se tá bonito e eu achar que não tá bonito, eu vou falar que não tá bonito. Então não pergunta as coisas pra mim. 8 quilos. Não, mas é que eu te amava já. 8 quilos. Mas ele me amava, eu acho que é por isso. É verdade. E aí aquele ano foi um inverno horroroso. E aí eu lembro que a gente teve muitas aulas que a gente ficou sem, né? E aí eu lembro que eu tinha uma amiga, a Priscila, que já sabia mais ou menos da minha paixonite e achava que ele era super mal. Ela já estudava no Borges há mais tempo que eu. Ela estudava de manhã também, já me conhecia. Então ela já... O Rafa tinha o histórico de ser mais mulherengo. Tinha. Muito bem, informado. Tinha. E aí ela não achava que era uma boa ideia pra mim e tal. Enfim. Aí eu lembro que teve um episódio que o Rafa... Da blusa? Da blusa. Eu tava morrendo de frio. E não sei por que eu fui trabalhar sem blusa. E o Rafa tava com uma blusa do São Paulo, inclusive. Tricolor. E aí ele falou assim, tava nós 4. Eu, ela, e ele e um amigo, que eu nem lembro quem era, conversando. E aí ele falou, você tá com frio? Aí eu falei, tô. Ele falou assim, quer que eu te esquento? E fez assim com a blusa. E aí eu fiz assim de ir. Aí a minha amiga falou assim, Kátia! Aí eu voltei, falei, não pode. Enfim, aí a gente não fez. Aí passou, o Rafa continuou investindo, aí a gente escutava muita música junto. Legião Urbana. A gente é da época do Hoje à Noite Não Tem Luar, né? E na época do levar o Discman, né? Levar o Discman era chique. Era chique. E a gente escutava bastante música junto. Eu tinha Alckmin ainda. E o Rafa tinha o Discman. Isso era ano 2000, mas gente. Era emprestado, não lembro de quem que era. Acho que era do seu irmão. Mas a Legião Urbana era todos os dias a gente ouvia, né? Eu sempre gostei do Legião Urbana, mesmo antes de conhecer o Rafa. E quando eu conheci ele, que eu vi que ele gostava do Legião Urbana, foi uma coisa a mais, assim. E a gente escutava muito Legião Urbana. A gente Verdade. Voltou a se falar, escutava muito. E a gente virou também muito amigo, assim, né? Muito amigo. De contar coisas até que de namorados, de pessoas que a gente gostava, não gostava, etc. A gente conversava. E aí as coisas foram ficando e eu vi que o Rafa tava me tratando diferente, que ele tava se aproximando de mim de uma forma diferente. Mas eu tava meio com medo de me apaixonar de verdade, assim, de não... De se machucar. De me machucar. E aí teve um dia que a gente tava saindo da escola, dia 5 de setembro. Você já pulou pra essa parte? Vamos pular, né? Mas eu investi o lápis, eu investi o sábado com todo o final de semana. Eu ia embora da escola, às vezes de fretado. Tinha o Cataloco, que era fretado. Cataloco. Que pegava a gente e me deixava na esquina de casa, era bem mais fácil. E aí eu lembro que a gente tava saindo da escola e ele falou assim, eu vou te levar até a porta do ônibus. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, era uma sexta-feira, ele falou, então, quando que a gente vai se ver agora? Eu falei, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda. Olha a ironia da pessoa. E aí ele ficou assim, você não vai contar da grade também? Como é que você me beijaria? Não, mas não fui eu que falei isso. Foi você que falou assim, sim. Acho que foi o Marcel. Não, foi você. Não. Foi você. O Marcel perguntou e foi você. Não, que ela era brava, né? Assim, ela não era aquela brava, ela era diferente das outras meninas, né? Ela não era muito dada, assim, né? Ela tinha uma postura. E aí o meu amigo perguntou, mas como você ia beijar ela? Eu falei, ela dentro de uma grade e eu fora, pra ela não... Pra me proteger. Era isso? Mais ou menos isso? Vai, põe. Começou. Começou? Eu olho pra